Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a PGR, que mandou arquivar o inquérito do cartão de vacina do Bolsonaro, né? Olha que coisa. Inclusive, nesse arquivamento de inquérito tem algumas informações muito curiosas, como, por exemplo, o fato de que apenas a delação do Mauro Cid não pode servir como elemento para uma denúncia. Mas o curioso é de que todo o processo que tem do golpe também só tem a delação do Mauro Cid de prova contra Bolsonaro. Porque tem o pessoal falando que fez o plano punhal verde e amarelo e não sei o que lá, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro nem estava sabendo desse negócio. A única ligação que tem é o Mauro Cid dizendo que Bolsonaro participou de reunião com não sei quem, não sei aonde. Então ficou uma coisa muito curiosa, porque o Alexandre de Moraes aceitando esse arquivamento, porque isso é importante, tá? Isso daqui é o Paulo Gonet pulando fora. O Paulo Gonet não quer perseguir o Bolsonaro mais pelo cartão de vacina. O Alexandre de Moraes tem que aceitar isso ainda. Não sabemos qual vai ser o resultado, tá? Mas se o Alexandre de Moraes aceitar isso daqui, isso cria um problema para ele. Como é que ele vai justificar o inquérito do golpe? Vamos entender essas duas coisas aqui. O que mudou com essa coisa aqui? Por que o Gonet voltou atrás, né? Ficou mais calminho agora? Será que já é efeito do Trump? Pode ser, né? Vamos ver. Essa notícia foi sugerida por Pau no Cu do Putin, Jonas Pires e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PGR hoje pediu o arquivamento do caso do cartão de vacina contra Bolsonaro e contra um outro deputado, que é o deputado Gutenberg Reis, do Rio de Janeiro. Nem sei o que esse cara estava fazendo nesse inquérito, mas o pedido de arquivamento mostra claramente o absurdo que foi a coisa, né? Segundo a Polícia Federal, os dois estavam envolvidos numa conspiração para fraudar o cartão de vacina e não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, o PGR concluiu que não tem prova de nada disso daí e mandou arquivar. Só explicando para vocês como é que funciona isso do ponto de vista jurídico. Isso não quer dizer que vai ser arquivado, tá? Ele pediu o arquivamento do inquérito, isso vai para o juiz do caso, no caso, Xandão. Xandão pode concordar com o PGR, pode virar lá e falar, ok, realmente arquiva isso daí, deixa para lá, ou pode falar que não, tem que reabrir, tem que fazer a denúncia. Aí, nesse caso, o PGR é obrigado a apresentar a denúncia com os elementos que ele tiver, e isso vai ser julgado pelo STF num outro caso, né? A gente não sabe quanto tempo o Xandão vai demorar para dar essa resposta. Eu suspeito que ele vai demorar bastante tempo para dar essa resposta, porque ele vai querer ficar com essa carta na manga para poder reabrir esse caso contra Bolsonaro, caso fosse o caso, né? Agora, o que fica evidenciado com essa história aqui é aquilo que eu falei para vocês. É o nível de perseguição contra o Bolsonaro que todos nós vimos acontecer nesses últimos anos, né? Ou seja, foi um tal de procurar coisa contra Bolsonaro. Ah, cartão de vacina. Cara, na história do Brasil, pega todos os arquivos de todos os tribunais do Brasil, procura um caso de alguém que foi processado porque falsificou cartão de vacina. Você não vai achar. Não vai achar. Ah, não, teoricamente pela lei é falsificação de documento e coisa. Teoricamente pela lei é falsificação de documento. Mas para pensar. Você falsificar o seu cartão de vacina, você está prejudicando a você mesmo. Você está dizendo que você já está vacinado, uma coisa que você não estaria vacinado ainda. Ou seja, você está prejudicando a você mesmo. Isso é um crime tão idiota, é uma coisa tão besta, né? Porque, lembra, o crime de falsidade é falsificar documentos públicos. Alguns documentos públicos realmente são críticos, né? Se você falsifica, por exemplo, uma decisão judicial, e já teve casos desses no Brasil de pessoas que falsificaram decisões judiciais e manda cumprir a decisão judicial, você está mandando prender alguém, está mandando confiscar o bem de alguém, está mandando penhorar o bem de alguém. Então, assim, são coisas seríssimas, né? Você fazer falsificação de documentos é um crime sério. Mas o crime de falsificação de documentos fala só isso, falsificar documentos públicos e coisa e tal. O cartão de vacina, em tese, é um documento público? Mas é um documento público que, caramba, você está prejudicando a própria pessoa, porque ela que não foi vacinada lá, ela que não tem a proteção da vacina, qual que é o problema disso daí no final das contas, né? Ou seja, na história do Brasil, desde que a gente era ainda colônia de Portugal até hoje, nunca houve um caso de perseguição por falsificação de cartão de vacina. Ou seja, um absurdo esse caso que mostra, é mais um desses casos aqui, ó. A PF concluiu o inquérito e não indiciou Bolsonaro por importunação de baleia. Quantas vezes a gente viu no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, o pessoal falando, não, porque Bolsonaro importunou a baleia e estava matando a baleia, está praticamente morrendo a baleia lá, o fim das baleias é a culpa do Bolsonaro, as baleias azuis estão em extinção por culpa do Bolsonaro, que fica importunando as baleias e não sei o que lá. Quantas vezes a gente viu o pessoal falando isso? E agora
Não teve nada, não teve nada. É porque nunca teve nada. Eu sempre falei isso. O caso das joias sauditas, sempre falei também, não tem nada nesse caso das joias sauditas. A lei é realmente dúbia, né? Ela não deixa claro o que é presente personalíssimo ou não. No momento que o Bolsonaro devolveu tudo que ele recebeu, né, de presente, acabou, não tem mais caso nenhum, cara. Mas trataram isso como se Bolsonaro está roubando 17 milhões, o negócio valia 500 mil reais. Aí, 500, assim, veja, o quantum de valor da coisa não muda o fato se é roubo ou não, tá? Se fosse roubado mesmo, 500 mil não quer dizer nada. Mas repara como é que todo o processo foi criado, é aquilo que eu falo para vocês, isso não é um processo jurídico, isso é um processo para tentar destruir Bolsonaro, é um processo midiático, é um processo de propaganda, né? O objetivo deles era fazer com que a população parasse de gostar de Bolsonaro. Não porque Bolsonaro roubou 17 milhões e não sei o que lá. Agora o TCU decidiu que as joias sauditas não são patrimônio público mesmo. Aqui cabe também uma ressalva nesse caso aqui. Isso quer dizer que encerrou o processo contra o Bolsonaro? Não. Ainda tem que o PGR dizer que não tem mesmo processo e coisa e tal. Mas, mais uma vez, chega numa situação que não tem como seguir adiante. A gente sabe que não tem nada aqui, né? A mesma coisa vale para o caso aqui do cartão de vacina. A gente sabe que não tem nada nesse caso do cartão de vacina. Como eu falei para vocês, é um absurdo isso. A PF disse aqui, ó, a PF concluiu o indiciamento dizendo que o Bolsonaro agiu com consciência e vontade. Como que eles sabem disso? Para fraude na sua carteira de vacinação, determinando que o ajudante de ordens intermediasse a inserção de dados falsos. Ou seja, é mais um roteiro de ficção da PF inventando um monte de coisa contra o Mauro Cid e contra o Bolsonaro. E convém lembrar isso, né? A delação do Mauro Cid foi conseguida nesse caso aqui. Isso daqui, de novo, um caso de falsificação de cartão de vacina. Uma coisa que nunca na história do Brasil ninguém foi processado por falsificação de cartão de vacina. Pegaram o Mauro Cid, usaram isso como pretexto para prender o Mauro Cid, para acusar ele, a esposa dele, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí estão dizendo aqui, eles estão dizendo aqui, ó, segundo o Goné, não há prova que justifique uma denúncia contra Bolsonaro no Supremo. A única informação a amparar a acusação contra Bolsonaro é a palavra de Mauro Cid e o artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850, que é a lei da delação premiada, proíbe o recebimento de denúncia que fundamente apenas nas declarações do colaborador. Tem que ter outras provas do fato, e eles não acharam nada. Mas, aí tá dizendo aqui, depois veio o pessoal da Veja, é lógico que o pessoal da Veja quer fuder Bolsonaro, né? O pessoal da Veja tá do lado de lá, né? Aí fala, não, mas isso não quer dizer nada, porque no final das contas, a delação premiada do Mauro Cid continua válida, porque ele fez a delação toda dentro dos princípios e coisa e tal. A preocupação deles de dizer aqui, ó, que a delação do Mauro Cid não vale para o caso do cartão de vacina, mas vale para as outras coisas, né? Só que o problema é que mostra justamente o contrário, que no final das contas, aqui, ó, a denúncia do golpe se baseia na gravidade dos fatos em provas sólidas. Que prova sólida, meu? Que prova? Cadê as provas de que o Bolsonaro sabia de alguma coisa? Eles não têm nada, né? E eles fizeram questão de dizer isso aqui, por quê? Porque isso aqui, para qualquer pessoa que olhe, percebe o óbvio. Caramba, peraí, se a delação do Mauro Cid, que foi feita por conta do cartão de vacina supostamente falsificado, não justificou a ação contra Bolsonaro, como é que essa mesma delação premiada tem validade? Aliás, essa delação que foi feita várias vezes, né, com a gravação mostrando que o Alexandre de Moraes ameaçou o Mauro Cid de prender a esposa dele, prender o pai dele, prender o filho dele, prender a filha dele, não, prender o pessoal todo da família dele. Como é que essa delação vai ter validade, meu amigo? Isso não tem lógica nenhuma. Aqui, ó. O arquivamento não invalida a delação sobre o crime, apenas impede o seu uso nesse caso, pois faltou a corroboração exigida por lei. Não, meu amigo, é muito pior do que isso. É lógico que isso aqui mostra aquilo que eu falo para vocês. O STF está tendo que cometer erros novos para justificar os erros antigos, né? O erro de pegar o Mauro Cid, isso, claro que foi uma phishing expedition. É claro que eles pegaram isso daqui para tentar achar alguma coisa do Mauro Cid com esse negócio do cartão de vacina, porque eles não tinham nada. Caçaram o Mauro Cid por conta disso. Inventaram esse inquérito do golpe todo de forma dantesca, de forma absurda, de forma kafkiana, inventaram esse processo aqui contra o Bolsonaro, né? Enfim, aqui, ó, o pedido de arquivamento deixa claro que Mauro Cid participou da inserção de dados falsos, ou seja, cometeu crimes. De novo, um crime absurdo, um crime que não tem lógica, né? Crimes são tipificados no Código Penal porque atingem valores sociais críticos.
a validade de documentos públicos, por exemplo. Mas, de novo, validade de cartão de vacina. O cartão de vacina prejudica a própria pessoa, que acabou ficando sem a vacina. Então não tem lógica nenhuma, nunca teve lógica essa acusação contra o Mauro Cid. Sempre foi uma artimanha para tentar caçar alguma coisa contra Bolsonaro, né? Então o que acontece? Ele fala que aqui, ó, por isso ele foi investigado, preso e firmou uma delação premiada. Então é muito importante notar isso. Essa coisa toda aqui que acabou de ser anulada, acabou do PGR dizendo que não tem nada, foi o que gerou a delação premiada do Mauro Cid, que está sendo usada pelo Xandão agora no inquérito do suposto golpe do Bolsonaro, o golpe do táxi, que o taxista dormiu, aí não foi pegar as pessoas, como atrasou, aí não deram o golpe, atrasou a sessão no STF, aí decidiram não dar o golpe. Caralho, bicho, é uma coisa tão absurda essa descrição da Polícia Federal. Enfim, mais um absurdo, que bom que foi desfeito isso, pelo menos o PGR limpou a barra. De novo, não quer dizer que acabou, o Alexandre de Moraes ainda pode determinar que a denúncia seja providenciada mesmo com o PGR não fazendo isso, mas a gente tem essa coisa aqui. Primeiro, de novo, do ponto de vista jurídico, não interessa, porque não estamos mais no plano jurídico. O plano jurídico já foi enterrado. O nosso plano aqui é o plano puramente de espetáculo midiático e política, né? Só que isso expõe mais uma vez esse plano do pessoal. E por que o PGR voltou atrás nisso daí? Eu não sei. Eu acho que talvez isso daqui já seja mais uma imagem daquele fenômeno que a gente viu com o Fux, do pessoal começar a perceber que, caramba, o Xandão tá forçando a barra. Isso vai dar merda. O Xandão tá forçando a barra demais. Tá na hora de começar a pisar o pé no freio. Talvez seja o Goné já dando uma pisada no pé do freio nessa história aqui, né? Então eu não duvido nada disso não. O Fux, o Goné, o pessoal, talvez pela lei Magnitsky dos Estados Unidos, é uma pedrada, se realmente foi aprovado isso contra o Alexandre de Moraes, contra as pessoas aqui no Brasil, vai ser uma pedrada. E o que a gente está vendo aqui é que, de novo, a origem de tudo é o fato de que o Alexandre de Moraes está errando pra caramba. Não é só porque ele está perseguindo o Bolsonaro. Isso já é um erro. Ele não deveria perseguir Bolsonaro, ele deveria ser um juiz imparcial. Mas mesmo sendo um juiz que persegue Bolsonaro, o cara tá errando demais, tá abusando de direito de errar, tá deixando um monte de ponta solta. Os cúmplices dele, a galera que tá em volta ali, tá começando a olhar, eles são cúmplices. O Gonet quer fuder o Bolsonaro do mesmo jeito, não tá nem aí, não tá buscando justiça, não tá buscando nada. O que esse pessoal em torno do Alexandre de Moraes tá vendo é que, caraca, esse cara tá fazendo merda pra cacete, porra, para com isso, tá ficando óbvio, a população tá vendo o que tá acontecendo, isso é insustentável. Mesmo que você prenda Bolsonaro, mesmo que você julgue Bolsonaro, mesmo que tenha manchete no Globo, Bolsonaro condenado, comprovado o golpe, não sei o que lá, não sei o que lá, mesmo que tenha tudo isso, não vai mudar a percepção das pessoas de que, caraca, para com isso, né? Estão perseguindo o cara, evidentemente que estão perseguindo o cara, né? Enfim, menos um problema para o Bolsonaro, se junta ao inquérito da importunação da baleia e ao inquérito das joias sauditas, como mais um que não deu em nada. O pessoal está apostando 100% no inquérito do, entre aspas, golpe do taxista, né? Eu acho que não vai dar em nada também. Vamos ver como é que vai acabar esse negócio aqui. Não vai acabar bem para o Moraes, não. Eu acho que o resto do pessoal já está percebendo e está começando a se afastar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.